Olá pessoal, eu sou o instrutor da Rede Multicursos Wesley Rodrigues e hoje nós vamos aprender a usar o breu, que é mais conhecido como o rosin, e o spray congelante para identificar ali o setor e os componentes que podem estar em curto, tá? Bom, o breu e o congelante eles vão ter a mesma função. A função deles é nos dar uma informação visual ali de um setor que está aquecendo. Quando, quando o setor ou componente na placa ele aquece, significa que está tendo uma grande resistência ali, né? E resistência geralmente está sempre associada a um curto. Então a energia elétrica ali ela vai se transformar em energia térmica e essa energia térmica ela vai reagir ali com a resina do breu ou com as moléculas congeladas ali do congelante. Então a ideia principal é essa, tá? A gente descobrir qual que é esse ponto de superaquecimento visualmente através desses dois insumos, tá? Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou primeiro passar o spray congelante e vou mostrar qual que é a reação que ele nos traz na placa e depois eu vou utilizar o rosin, né, aqui o famoso breu, para mostrar qual que é a reação que ele possui na placa. Cada situação vai pedir um diferente, geralmente aquecimentos mais sensíveis em pontos ali mais específicos, em camadas da placa, alguns aquecimentos que não são tão quentes, né, digamos assim, o breu ele vai se comportar melhor. Agora o congelante ele vai pegar quando é uma área ou um setor muito grande ou algum componente ali, algum circuito integrado que está aquecendo muito, o congelante ele vai servir. Por quê? Porque o congelante ele vai diminuir a temperatura da placa. Então o ponto ali de superaquecimento vai ter que ser muito maior para ele conseguir expor para a gente, né? Para ele conseguir congelar ali, porque ele mesmo já está exercendo uma força contrária da que a gente quer detectar. A gente quer detectar um superaquecimento, ele vai meio que congelar a placa ali. Então esse aquecimento vai ter que ser muito maior para ele derreter. Então tem esse contra do congelante. No caso da rosina, da resina rosin, o breu, ele vai conseguir pegar esses pontos de superaquecimento que um congelante não consegue, porém ele tem o contra de ser um produto um pouco evasivo ali, né, que vai causar uma resistência, ele tem que ser bem limpo depois de ser usado, para não acumular ali na placa e poder gerar um superaquecimento ou um ponto ali de atração de poeira, o que pode reter umidade e causar uma oxidação ali. Ele realmente vira uma resina, né? Então se ficar resquícios dessa resina ali nos componentes, vai acumulando poeira e essa poeira vai acumulando umidade e essa umidade pode gerar algum curto, alguma oxidação ali, né? Então, o ideal é sempre, depois que nós fazemos o diagnóstico ali e identificamos o setor em curto com a resina breu, a gente sempre fazer um banho químico, uma limpeza bem profunda ali na placa para não deixar resquícios desse produto, o nosso serviço não voltar, né, numa possível garantia ali ou alguma dor de cabeça futura. Então vou fazer um breve corte no vídeo para a gente ver qual que é o efeito que os dois vão apresentar na câmera, ok? Bom, então vamos começar aplicando o nosso breu. A gente coloca o ferro em 400 graus. Na estação da Ikari, o ideal é esse valor de 400, porque ela sobe um pouquinho ali a porcentagem. No final das contas a gente vai acabar trabalhando com 500 e alguma coisa. Já nas estações de precisão, a gente já precisa subir para mais de 400, uns 450, uns 480.
ali para conseguir chegar na temperatura em que o rosin vai fazer esse efeito de conseguir jogar a primeira fumaça para baixo, ó, esse efeito que a gente quer. E só encosta a pontinha do ferro, vem fazendo um movimento de deslizar em cima, evita tocar nos componentes ali, e ó, a placa já vai ficando branca, ó, tá vendo? Isso significa o quê? Que as moléculas ali da fumaça, elas já encostaram ali no componente, e a ideia é fazer derreter. Quando a gente aplicar a corrente, o ponto onde está tendo curto, ele vai superaquecer, então ele vai derreter esse rosin que está solidificado, ele vai ficar líquido, e esse ponto que ficar líquido é o ponto de onde o curto está partindo, de onde o superaquecimento está partindo, né? Não necessariamente é o ponto de partida do curto, mas é o ponto onde está tendo o maior consumo ali de corrente. Então nossa fonte ali vou colocar em 4.2 volts, porque vai ser a voltagem primária ali da bateria. Um ponto a gente coloca no aterramento e outro ponto a gente coloca no positivo. A gente pode ir colocando e dando uma olhada bem de leve onde que aquece, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu já consigo ver que está começando a derreter aqui, ó. Então olha lá, ó. Agora eu vou colocar de uma vez e ele derreteu, ó. Significa que esse componente é o que está gerando o alto consumo ali de corrente e uma diminuição na voltagem. Então a gente pôde ver que foi exatamente aqui. Qual que é uma das vantagens mais legais do rosin também? Eu não gosto muito de usar o rosin porque eu acho ele um pouquinho evasivo, mas fazendo a limpeza ali certinho depois, dá para utilizar sem problemas, tá? O que a gente percebeu? Que ele aqueceu exatamente aqui, e mesmo passando o tempo já do teste, os outros pontos eles ainda estão aqui pra gente continuar fazendo o teste. Eles só vão sair daqui quando eu limpar a placa, ao contrário do spray congelante, que tem um efeito um pouquinho diferente que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou limpar agora esse rosin. Vamos tirar ele. Esse daqui é uma placa de sucata, mas o legal é pelo menos colocar no aparelho do seu cliente, deixar um pouquinho ali na banheira, fazendo um banho químico, para tirar os pontos ali onde o pincel não alcança, né? Vamos então agora usar o nosso spray congelante e ver como que as coisas têm que ser feitas muito mais rápido, porque o congelante ele vai descongelar com o tempo, ao contrário do rosin. Tem uma diferença de preço bem gritante até entre os dois. Um potinho desse aqui de rosin, que dura bastante tempo, ele vai variar ali de uns 30, 50 reais, dependendo da marca e da qualidade, e vai durar muito tempo. Agora o nosso spray congelante, ó, esse da marca Implastec, ele vai variar ali dos seus 80 a 90 reais e é meio descartável. Todo mês a gente vai precisar trocar, mas é a vantagem de usar um produto menos atóxico, né, na placa do aparelho. A gente vai fazer o que, ó? Vamos vir aqui, aplicar o nosso congelante, chacoalhar. A gente tem que ser um pouco rápido, senão ele evapora. Então, ó, vem aqui, joga a corrente e ele dá o mesmo efeito ali do rosin, de derreter primeiro, né, o setor que tá aquecendo. Vamos fazer de novo? Olha só, tem que ser um pouquinho rápido, porque ele realmente evapora rápido. Ó, vou chegar aqui um pouquinho mais perto, vamos aplicar.
colocar aqui. Dá uma sopradinha bem de leve para ele congelar, dá o choque térmico ali, né? A gente injeta a corrente e o componente que está aquecendo, ou o setor, a trilha, vai derreter. Então, galera, os dois têm a mesma finalidade, tá? Qual que é o melhor de se usar? Tem técnicos que vão querer usar o procedimento menos evasivo possível. Então, dependendo da qualidade, dependendo da marca do equipamento, do valor do equipamento do cliente que você vai trabalhar, por exemplo, se você for identificar oxidação ali no MacBook, que é um patrimônio alto, num iPhone 13, que é um pouquinho alto, eu recomendo que seja feito com um spray congelante, tá? Ele é menos evasivo, menos atóxico. O pessoal fala, pô, mas ele congela, ele não dá umidade. Não, pessoal, o que acontece? A placa ela pode molhar, o que não pode acontecer é estar passando corrente enquanto ela está molhada. Então, se você secar bem ali, não tem problema nenhum, não vai ficar umidade para sempre. O que você não pode usar o congelante ali, só passar o papel, já montar a placa e entregar para o cliente. Não, você tem que secar bem ali, né? Mesma coisa das técnicas que a gente passa aqui para os nossos alunos de rebalem. Por exemplo, num dia que está chuvoso, você recomenda que seja colocado num forno ali para tirar a umidade do aparelho, por conta da própria umidade do ar poder envergar ali o equipamento, né? Então, sempre limpa. O rosin você limpa bem, o congelante você seca bem, e ambos os dois são seguros de se usando bem ali, né? Tem as vantagens e as desvantagens. Então, esse foi o conteúdo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e tenham esclarecido as suas dúvidas a respeito do rosin e a respeito do spray congelante. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde. Dúvidas, críticas, sugestões, elogios, xingamentos, podem deixar nos comentários. A gente vai ler tudo direitinho. Esse foi o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Falou.